a natureza intocada não é necessariamente boa para os humanos. Qualquer exposição a umas horas dos elementos lembra-nos da desejabilidade de confortos básicos. É também igualmente verdade que, se vivermos em condições puramente humanas, o resultado é de alienação. Assim, à medida em que o ambiente em que vivemos se torna cada vez mais artificial, a palavra natural se torna um termo de valor. Não conseguimos viver separados da natureza e, no entanto, não conseguimos viver nela sem transformá-la. Isto é verdade para todas as criaturas. A diferença é que o homem, sendo consciente da sua própria existência, vê-se obrigado a aprender como se enquadra e qual o seu papel na criação. Caso contrário, paga um preço caro. O espírito da criação sai dele e torna-se destrutivo. Sendo assim, tem uma escolha quanto à escala da transformação que decide fazer. Uma diferença demasiado pequena e diminuímos a nossa humanidade. Uma diferença demasiado grande e diminuímos a natureza, restringindo as nossas escolhas subsequentes. Resumir o movimento ambientalista a um movimento focado em objetivos homocêntricos como justiça social, igualdade ou progresso, assegurando que todas estas ambições são alcançadas sem esgotar aquilo a que agora chamamos de recursos e antes era conhecido como natureza, é reduzir o mundo a um recreio para humanos. Não existe na sustentabilidade algo que seja sobre uma relação genuína com o não humano. Vivemos numa cultura que não tem um sentido de ter algo acima de nós. Consequentemente, pusemo-nos acima de tudo. Falamos de métricas de carbono, estudos científicos e tecnologias sustentáveis, tudo soluções que partem da mesma mentalidade que causou o problema em primeiro lugar. Queremos continuar com uma sociedade alienada, de simulacro e de consumo alimentada por painéis solares em vez de combustíveis fósseis. A verdade é que uma floresta deve ser protegida por uma razão muito simples. É uma floresta e, por isso só, tem valor intrínseco. Um bom exemplo desta dissociação é a nossa relação com a comida. Comer é um ato agrícola. Comer termina o drama da economia alimentar que começa com a plantação e o nascimento. A maioria dos comedores, no entanto, não tem consciência de que isto é verdade. Talvez pensem na comida como um produto agrícola, mas não se veem como participantes na agricultura. Pensam em si próprios como consumidores. A especialização da produção induz a especialização do consumo. Os clientes da indústria e do entretenimento, por exemplo, divertem-se menos e menos e tornam-se cada vez mais passivamente dependentes de fornecedores comerciais. O mesmo se aplica, sem dúvida, aos clientes da indústria alimentar, que tendem cada vez mais a ser meros consumidores. O comedor industrial já não conhece nem imagina as ligações entre o comer e a terra e que é, portanto, necessariamente passivo e sem espírito crítico. De facto, pode dizer-se que este tipo de consumo é um dos principais objetivos da produção industrial. Quando a comida, no espírito dos comedores, já não está associada à agricultura e à terra,
os comedores estão a sofrer uma espécie de amnésia cultural que é enganadora e perigosa. Felizmente, problemas como a poluição, a extinção de espécies, a perda de solo superficial não são negados. Isto é positivo, claro. Não podemos esperar resolver estes problemas sem um aumento da consciencialização e da preocupação do público. Mas, numa época sobrecarregada de informação, temos de estar atentos à medida que estas questões se popularizam. Também aumenta o perigo de uma simplificação excessiva. Este perigo é especialmente visível quando se confronta a destrutividade da nossa relação com a natureza, que é o resultado, em primeiro lugar, de uma simplificação grosseira. A crise ambiental aconteceu porque a economia e a sociedade humanas estão em desacordo com o meio ambiente em quase todos os aspectos, inclusive o aspecto humano. Construímos a nossa sociedade partindo do princípio de que o natural é simples e pode ser simplesmente utilizado. O ambientalismo moderno é tão vítima do culto da utilidade como qualquer outro aspecto das nossas vidas, desde a ciência à educação. Portanto, estaremos errados se tentarmos corrigir o que consideramos ser problemas ambientais sem corrigir primeiro a simplificação económica que os causou. Esta simplificação excessiva advém da propagação do comportamento empresarial como comportamento ideal do homem. A crise ambiental é uma crise das nossas vidas como indivíduos, como membros da família, como membros da comunidade e como cidadãos. Temos uma crise ambiental porque consentimos a uma economia em que, ao comer, beber, trabalhar, descansar, viajar e divertir-nos, estamos a destruir o mundo natural, o mundo criado por Deus. Vivemos, como temos de reconhecer mais cedo ou mais tarde, numa era de economia sentimental e, consequentemente, da política sentimental. O capitalismo sentimental defende, de facto, que tudo o que é pequeno, local, privado, pessoal, natural, bom e belo deve ser sacrificado agora no interesse do mercado livre e das grandes empresas que trarão segurança e felicidade sem precedentes para muitos, no futuro, é claro. Esta forma de economia política pode ser descrita como sentimental, porque depende absolutamente de uma fé política para a qual não existe justificação. Procura preservar a credulidade do povo sobre um fundo de virtude política que não existe. Isto contradiz um princípio comum a todas as tradições religiosas que, se alguma vez quisermos fazer o bem aos outros, o momento de o fazer é agora. Não devemos receber qualquer recompensa
por prometer fazê-lo no futuro. Este sentimentalismo baseia-se, por sua vez, numa fantasia, a de que as grandes corporações, ao competirem livremente umas com as outras por matérias-primas, mão de obra e quota de mercado, se conduzirão indefinidamente, não apenas em direção a uma maior eficiência de fabrico, mas também em direção ao aumento da oferta de matéria-prima e mão de obra e a preços mais baixos para os consumidores. Como resultado, todas as pessoas do mundo estarão economicamente seguras no futuro.